Bem-vindo a mais esta reflexão. Nós podemos observar na vida de Paulo algo talvez que possa nos ajudar a compreender até mesmo os processos na nossa vida e entendermos que tudo está no plano de Deus. E se a gente entender isso, a gente aprende a confiar, a descansar e a esperar o tempo de Deus. Nós temos que entender que nós vivíamos, por exemplo, Paulo teve, na realidade, Saulo, né? Saulo teve uma situação especial. Primeiro, ele era perseguidor, zeloso da lei, perseguidor da igreja, tem aquele encontro, o Senhor o chama, e ele se submete. E aí começa a testemunhar, levando muitos a conhecerem o Senhor. Mas, da mesma maneira, também desperta animosidade com os religiosos e eles começam também a perseguir. E o que faz? A igreja resolve que é melhor mandar Paulo para Tarso. E assim faz. Isso tudo que a gente precisa entender. O texto lá em Atos 9, 28 a 30 diz assim: E Saulo ficou com eles em Jerusalém, ou seja, com os discípulos, entrando e saindo, pregando ousadamente em nome do Senhor. Falava e discutia com os helenistas, mas eles procuravam matá-lo. Quando isso chegou ao conhecimento dos irmãos, levaram Saulo até Cesareia e dali o enviaram para Tarso. Então, tudo isso, quando a gente vê, a gente passa a compreender que faz parte do processo. E Paulo, indo para Tarso, foi algo talvez fundamental na vida dele, na experiência, no crescimento, no conhecimento da vontade de Deus. E isto é o que acontece muitas vezes na nossa vida. Achamos que Deus nos tira do seu plano, do seu propósito, e não, Ele está nos conduzindo de fato àquilo que Ele quer. É o que aconteceu com a vida de Paulo, que mais na frente a gente vai poder ver que Barnabé o busca para ajudar na edificação da igreja. Barnabé foi responsável por introduzi-lo à igreja em Jerusalém e também responsável por trazê-lo e levá-lo justamente para o processo que culmina nas viagens missionárias e no esparramar do evangelho por toda aquela região. A gente entendendo isso e compreendendo essas coisas, a gente vê que muitas decisões ou muitas coisas que acontecem na nossa vida estão relacionadas ao plano de Deus. E a gente pode talvez até pensar que poderíamos ser mais usados na realidade que temos, mas nem sempre queremos que as coisas acontecem do jeito que acontecem, mas o que a gente precisa é aprender a confiar no Senhor, saber que Ele tem tudo sob controle, tudo está debaixo do seu plano, da sua vontade, e que nós seremos, no processo dele, se nós nos submetermos, crescer, amadurecer e sermos instrumento. Seremos o instrumento que ele deseja, da forma como ele deseja, aonde ele deseja, segundo o seu querer. Se aprendermos a descansar em Deus, a jornada fica mais fácil e aí a gente pode ser, de fato, instrumento de Deus neste mundo. A gente precisa meditar nas Escrituras, conhecer as Escrituras, compreender o que Deus fala, suas promessas, para que a gente ande segundo essas promessas, glorificando a Deus com todo o temor, rejeitando toda a obra das trevas, rejeitando todo o pecado, de maneira que a gente não ande segundo a carne, segundo a forma natural de pensar, mas que a gente ande como Cristo, sendo imitador, seus imitadores e assim revelando o Pai no mundo, porque andamos segundo as suas virtudes. Nas nossas relações, nós expressamos as virtudes do Pai, revelamos o seu amor, manifestamos a sua glória e enchemos a terra com conhecimento da glória do Senhor. Que a gente possa crescer, amadurecer, compreender essas coisas e sermos de Deus o instrumento para a glória e louvor do seu nome. Graça e paz sobre a tua vida. Amém.